Esse também foi o ano em que começaram essas obras aqui. As obras da usina de Angra 3, que seria a terceira usina nuclear do Brasil. Ao longo das décadas, as obras foram começando, parando, atualmente estão paradas. Além dos 35 anos de atraso e dos bilhões que já foram investidos aqui, existe a questão da corrupção. Angra 3 está no centro de casos sérios de desvios de dinheiro público. Qual é o futuro de Angra 3? E por que, lá no passado, o Brasil decidiu seguir esse caminho, o caminho da energia atômica? Essa decisão foi tomada 50 anos atrás. Aos 90 anos, o cientista José Goldenberg é uma espécie de história viva da física nuclear brasileira. Ele já era presidente da Sociedade Brasileira de Física quando o governo do general Ernesto Geisel decidiu investir em usinas nucleares. E com a crise do petróleo de 1973, os países da Europa, e dos Estados Unidos e Japão, acharam que eles não teriam acesso a petróleo e tinham que produzir eletricidade com outras fontes. Nessa crise, os principais países produtores, na maioria árabes, simplesmente pararam de fornecer petróleo. Era um protesto contra o apoio que os Estados Unidos davam a Israel numa guerra contra a Síria e o Egito. O preço do óleo quadruplicou. Em 1975, o Brasil assinou um acordo bilionário com a Alemanha para 8 usinas atômicas. O que houve de errado na ocasião, no Brasil, foi o Brasil adotar uma solução que podia ter sido boa para a França, mas não era boa para o Brasil, porque o Brasil tinha alternativas. Alternativas como a energia hidrelétrica, a energia eólica dos ventos, a energia solar, que hoje são uma realidade que convive com o que restou dos sonhos nucleares do regime militar. Angra 1 ali atrás, Angra 2 mais à frente, naquele formato arredondado. Quando comprou as usinas, a 1 dos Estados Unidos e a 2 da Alemanha, o governo militar tinha a ideia de ir adquirindo conhecimento técnico para mais à frente fazer uma bomba atômica. Eles nunca admitiram isso, mas também nunca negaram. É que as tecnologias de uma usina nuclear e de uma bomba atômica são muito parecidas. No reator nuclear, o combustível normalmente é o urânio. Os átomos de urânio se quebram e liberam partículas, que quebram mais átomos. Essa reação em cadeia é igual à da bomba atômica, mas no reator ela está controlada. A reação libera muito calor. O calor esquenta a água e o vapor faz girar turbinas que produzem eletricidade. O argumento que foi usado na época é que a vinda de uma grande indústria nuclear para o Brasil ajudaria a desenvolver a tecnologia. Mas, na verdade, isso acabou nunca acontecendo. As coisas sofisticadas, mais técnicas, continuaram chegando prontas do exterior. E no caso de Angra 3, chegaram há mais de 30 anos. Nesse período aconteceram acidentes nucleares, como os de Chernobyl, na então União Soviética, e de Fukushima, no Japão. Isso, então, levou a um aperfeiçoamento dos métodos de proteção. Que os equipamentos de Angra 3 não têm, por serem antigos, mas o governo quer retomar as obras. Deveria ter parado em Angra 2 e usado os recursos que foram gastos em Angra 3 para o desenvolvimento de uma nova matriz energética renovável. E usar isso não apenas para você aumentar a capacidade energética do país, mas também desenvolver tecnologia, né? Mas isso não foi feito. Angra 3 é um eterno canteiro de obras, onde já foram investidos oficialmente 7 bilhões de reais. Para terminar, faltam mais 14 bi. O atraso da obra foi causado pela corrupção ou a corrupção foi causada pelo atraso da obra? Durante o governo Collor, não havia nenhum entusiasmo por energia nuclear. Depois Itamar recomeçou. Depois o governo Lula recomeçou. Cada recomeço desses abre caminho para a corrupção. Em 2015, o almirante Otton Pinheiro, ex-presidente da Eletronuclear, que controla Angra 3, foi condenado a 43 anos por corrupção e outros crimes ligados à construção da usina.